Olá, estudantes da primeira série, tudo bom? Sou o professor Luciano, Biologia. Vim trabalhar com vocês um assunto bem interessante hoje, que é carboidratos, tá? Nós vamos, na verdade, retomar esse conteúdo sobre carboidratos, né? Dar uma aprofundada nele, né? Dar uma melhoradinha ali no conteúdo. Abordar a classificação dos carboidratos e as suas funções, né? Como é que eles funcionam, como que eles são classificados, a sua estrutura e tudo mais. Relacionar também a obesidade com o consumo excessivo de carboidratos, que eles estão diretamente ligados, uma coisa está completamente ligada à outra. E também enaltecer o papel das fibras vegetais, que são ricas numa substância chamada celulose, que também é um carboidrato, no bom funcionamento do intestino. Beleza, vamos lá, gente. Eu sei que você sabe, com certeza, quais são os riscos da ingestão exagerada de massas e açúcares, os chamados carboidratos. Massas que eu estou falando, massas aí, pão, pizza e coisas do gênero, né? E também dos açúcares, que muitas vezes estão associados assim a doces em geral, a bolo e tudo mais, né? Então vamos lá, quais são esses riscos que eles podem trazer à nossa saúde? O consumo em excesso do carboidrato pode acarretar acúmulo de gordura e, portanto, aumento de peso. Uma coisa diretamente ligada à outra. Outro fator que pode ocorrer pelo excesso do consumo é o aumento de triglicerídeos no sangue, o que pode resultar na chamada diabetes tipo 2. Beleza? Uma sugestão de leitura bem bacana para vocês, que vai trazer esse assunto, vai dar um aprofundamento para você, que você pode trabalhar, né, em sala de aula ou também mesmo por curiosidade, que é o seguinte: obesidade, muito além das calorias. É um material da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Muito bem. O aumento no consumo de carboidratos processados, aqueles, né, que passam lá por um processo de industrialização e tudo mais, com alto índice glicêmico, que é aquele nível, né, de quando você se alimenta dele, o quanto de glicose é liberado no sangue após a ingestão. Pode levar a mudanças hormonais que promovem a deposição de calorias no tecido adiposo, exacerba a fome e diminui o gasto de energia, levando, obviamente, ao resultado chamado obesidade. Bem interessante esse assunto aqui. Estudos mais longos tendem a mostrar vantagens metabólicas para dietas baixas, né, em carga glicêmica, ou seja, com pouca glicemia, ou seja, com pouco índice glicêmico, versus a quantidade baixa de gorduras. Além do tipo e quantidade de carboidratos consumidos, então vamos entender que tem vários tipos de carboidratos. A gente está falando dos tipos, né, que seja monitorado isso. É preciso entender que os níveis de exposição dietética e não dietética que podem alterar os hormônios, o metabolismo e a biologia dos adipócitos, que são as células ricas em gordura, células que armazenam a gordura, né, de maneira a predispor à obesidade. Bem interessante você ler isso aqui, comentar, dar uma refletida, né? Buscar mais conteúdo ali para você aprofundar no assunto. A quantidade de açúcares que é absorvida pelo nosso organismo depende do quanto essas substâncias, né, esses elementos, né, são contidos na comida e o seu percentual de absorção. Então lembra que eu falei do índice glicêmico, né, aqui mencionado. O alimento que a gente mais está próximo dele, né, que tem um maior índice glicêmico, um potencial de liberar glicose no sangue, um potencial de elevar a glicemia, é o pão francês. Aquele pãozinho francês que a gente consome diariamente, né, é o alimento que tem o maior índice glicêmico. Além da grande quantidade de açúcar que tem na sua composição, ele é praticamente totalmente absorvido, ou seja, quase 100% da sua composição é absorvida e está diretamente ligada à obesidade e também a problemas secundários como a diabetes tipo 2, ok? Continuando aqui. Os carboidratos, vamos tentar entender tecnicamente o que seria esse carboidrato, tá? O que seria tecnicamente um carboidrato? Beleza. Eles são também chamados de açúcares, glicídios ou também sacarídeos, tá? São formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Aqui tem a fórmula básica dos carboidratos e tem duas funções, uma principal que é energética e alguns casos de carboidratos que tem uma função estrutural, mas a grande maioria tem uma função energética, ou seja, de gerar energia para o corpo através, né, das calorias liberadas nesse alimento.
A gente vai chamar de glicemia a medida, né, a medida utilizada para a gente verificar quanto de açúcar está presente na corrente sanguínea. Então, existem aparelhos que medem essa glicemia e existem índices, que depois a gente pode tratar numa outra aula, sobre a questão do quanto já seria indicador de uma pré-diabetes e depois uma obesidade, de uma diabetes tipo 2. Tudo bem. Colocando aqui uma classificação geral agora do que a gente vai chamar de carboidratos, de glicídios, né? Então nós temos ali, como eu falei, açúcares, sacarídeos, carboidratos, hidratos de carbono, que são sinônimos disso mesmo, ok? Então nós temos ali os monossacarídeos, tá? Os monossacarídeos, que são os mais simples, formados por monômeros, né? Que a gente vai estudar já na sequência. Esses monômeros vão se chamar monossacarídeos mesmo, né? Os disacarídeos, que é a junção de dois monossacarídeos, de dois monômeros, tá? Formando uma outra substância. E também temos os polissacarídeos, formados ali pela junção de vários monossacarídeos. Muito bem. O que nós temos aqui, gente? Como exemplo de monossacarídeos, nós vamos ter a glicose, nós temos a frutose e a galactose. São presentes nos alimentos em geral. Beleza? Os disacarídeos, eles são formados por dois tipos de monossacarídeos. Por exemplo, a sacarose é o agrupamento da glicose mais a frutose. Beleza? A lactose, por exemplo, da glicose mais a galactose. Essas substâncias vão formar os chamados disacarídeos. E temos também os polissacarídeos, mais conhecidos ali, que é o amido, o glicogênio e a celulose. Tá? O amido, né, seria basicamente uma reserva vegetal e o glicogênio uma reserva animal. E a celulose está muito presente nas paredes celulares das células vegetais. Ok? Continuando aqui, gente. Aqui os destaques, né, para cada elemento desse citado, certo? Vamos lá, um quiz então, gente, bastante importante agora, vamos tentar amarrar a situação aqui através de um exercício. Isso aqui é bem fácil, a gente falou agora há pouco sobre isso. Marque a alternativa que indica qual os elementos químicos fundamentais encontrados na composição de um carboidrato. Bem tranquilinho. Letra A, carbono, hidrogênio e hélio. Letra B, carbono, oxigênio e hidrogênio. Letra C, carbono, cálcio e potássio. Ou letra D, sódio, potássio e carbono. Isso é bem tranquilinho, gente. Eu dou um tempinho para vocês e a gente já retorna. Gente, essa aqui é bem tranquilinha, a gente viu agora há pouquinho sobre ela, né? É formado, então, pelo carbono, oxigênio e hidrogênio. Muito bem. A digestão da celulose. A celulose eu falei lá para vocês que é dentro, né? É um polissacarídeo, né? Presente ali na parede da célula vegetal. E também, né? A gente vai chamar essa celulose de fibras vegetais. Você sabia que o organismo humano não tem a capacidade, ou seja, não tem enzimas capazes de digerir essa celulose? Alguns outros animais têm, alguns outros mamíferos têm essa capacidade, mas o ser humano não tem. O corpo humano não possui enzimas para digerir a celulose, sendo praticamente ela toda eliminada nas fezes. Então, por exemplo, quando você come alguns vegetais, por exemplo, algumas saladas, por exemplo, você vai na mastigação, você faz um processo de digestão, você quebra esse alimento e tal, mas assim, a celulose dele não é digerida, tá?
O feijão, a casca, né, do feijão, a casca do milho, todas elas são eliminadas praticamente inteira nas fezes. Sofre um processo ali de digestão, mas ela não é quebrada, essa celulose. Então ela vai aparecer novamente ali nas fezes, ok? Mas assim, gente, se não conseguimos digerir a celulose, então qual a importância do vegetal na alimentação? Fala-se tanto você comer vegetais, tá? Mas se não é digerido, qual a importância dele? Beleza. As fibras têm o poder de regular o trânsito intestinal, mas para isso é necessária ingestão suficiente de água. Então não é só ingerir ali o vegetal, mas também água que vai ajudar nesse processo. As chamadas fibras insolúveis, encontradas nos pães integrais, cereais, cenoura, couve e na casca da maçã, aumentam o trânsito intestinal, facilitam o trabalho do intestino, diminuindo a constipação, beleza? Mas fora isso, existem outros nutrientes que não são só as fibras que estão presentes nesses vegetais, ok? Vamos a um segundo quiz. Sabemos que o amido é uma importante substância de reserva encontrada em plantas e também em algumas algas. Marque a alternativa correta a respeito do amido. Letra A, o amido não é um carboidrato. Letra B, o amido é um disacarídeo, assim como a frutose. Letra C, o amido é um monossacarídeo, assim como a glicose. Ou letra D, o amido é um polissacarídeo, assim como o glicogênio e a celulose. Vamos dar mais aquele tempinho para vocês e a gente já volta. Vamos lá, gente. O amido é um polissacarídeo, assim como o glicogênio e a celulose. Muito bem. Existem também polissacarídeos com função energética, tá, gente? Então, um exemplo, o amido, que está presente ali nos vegetais, principalmente ali na batata, né, na beterraba, em outros, né? Ele é uma importante reserva energética vegetal. Porém, existe o glicogênio, que também é uma reserva energética, porém presente mais nos animais, tá? E acumulada mais ali na região do fígado, né? E isso aí vai sendo liberado, essa reserva vai sendo liberada conforme a necessidade. Muito bem. Vamos a outro exercício. Podemos classificar os glicídios em 3 grupos principais: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Marque a alternativa onde encontramos apenas glicídios formados pela união de 2 monossacarídeos. Letra A, amido e celulose. Letra B, sacarose e celulose. Letra C, frutose e glicose. Letra D, celulose e glicogênio. Ou letra E, sacarose e lactose. Mais aquele tempinho básico aí para você responder essa e a gente já volta.
Beleza, gente. Então vamos ver, ó, falando pela união de dois monossacarídeos. Então estamos falando de disacarídeos. Então a sacarose e a lactose são formados por dois monossacarídeos cada uma. Beleza, gente. Vamos lá. Brasileiros e aumento de peso. Isso aqui é bem interessante, gente. Consumo de refrigerantes ligados ao excesso de peso e obesidade, segundo o Ministério da Saúde, tá? O refrigerante, vamos considerar aí o refrigerante não light, não diet, né? Ele contém açúcar e como contém açúcar, entra naquilo que a gente falou no começo da aula, que ele pode ser prejudicial, levando à obesidade, a diabetes tipo 2 e tudo mais. Vamos lá, nos adultos consumidores de refrigerantes, 18,9% adquiriram a obesidade por causa disso e 53,8% sobrepeso. Não chega a obesidade, mas já é um sobrepeso. Em adolescentes, por exemplo, a questão está o seguinte, de 13 a 17 anos, 17% com sobrepeso, 9,2% dessas crianças são obesas. E entre as crianças, de até 12 anos, 33,5% com sobrepeso, 14,3% de obesos. Então acaba sendo bastante sério nesse sentido. Vamos lembrar um pouquinho aqui o que a gente já viu, em termos de compostos orgânicos e inorgânicos ali. Os orgânicos, gente, nós vamos ter as vitaminas, os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. E os inorgânicos, dois essenciais, que são a água e os sais minerais. O conjunto de tudo isso é essencial à nossa saúde. Vamos a mais um exercício aqui. Os glicídios são as principais fontes de energia diária para os seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina. As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente, letra A, estrutural, reserva e reserva, na sequência, tá? Letra B, reserva, estrutural e estrutural. Letra C, reserva, estrutural e estrutural. Letra D, estrutural, reserva e reserva. E reserva, estrutural e reserva. É uma combinação, uma sequência, respectivamente. Dá um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta.
Vamos lá, gente. Veja que é respectivamente, então, ó, veja lá, glicogênio, celulose, amido e a quitina. Então, quais seriam respectivamente suas funções? Reserva e estrutural novamente. Muito bem. Anota aí, galera. O aumento no consumo de carboidratos processados com alto índice glicêmico pode levar a mudanças hormonais que promovem a deposição de calorias no tecido adiposo, aumenta a fome e diminui o gasto de energia. O índice glicêmico, IG, é uma medição que indica o maior ou menor potencial em um alimento em elevar a glicemia. E o pão francês é um dos alimentos que possui maior índice glicêmico. Nessa aula estudamos retomada do conteúdo, do assunto carboidratos, estrutura, função e classificação, também a relação entre o carboidrato e a obesidade e retomada de compostos orgânicos e inorgânicos. Muito bem, gente, muitas dúvidas podem ficar nessa aula, você pode retomar essa aula lá no Google Classroom, no YouTube também você consegue acessar o Aula Paraná, tirar a dúvida com o teu professor, nas Meets e também diretamente ali no mural, perguntando, interagindo com ele, ou buscar atividades na escola também, caso você não tenha acesso à internet, para conseguir fazer essas atividades impressas, devolver para o seu professor e ele dar a devolutiva para você. No mais, muito obrigado e até uma próxima. Valeu!